pesca maravilhosa. Amém, glória a Deus, né? Irmãos, Lucas 5 fala da pesca maravilhosa. Vamos dividir essa mensagem aqui. E é interessante a gente prestar bastante atenção nesses dias em relação à palavra. Lá na sua casa, você lendo Bíblia, não é só no culto, é em casa, não é fazendo estudo. Porque a gente está vivendo um tempo, se a pessoa ela não prestar atenção, ela estando na igreja, mesmo ouvindo a palavra, se ela não prestar atenção, ela vai sucumbir, ela vai perder a sua fé. Por quê? Porque ela prometeram para ela uma coisa que ela não conseguiu. E quando a gente não consegue, a gente fica frustrado, a gente fica decepcionado e a gente acaba se desanimando na nossa fé se a gente não tomar cuidado, porque nós não alcançamos aquilo que prometeram para a gente e a gente acaba se frustrando, né? Então a gente tem que tomar cuidado. Eu estava falando para o pastor Daniel, essa semana passada eu saí com uma pessoa e 2 anos atrás eu passei na frente de uma loja e ela falou assim, eu vou comprar aquele carro ali naquela loja, vamos entrar lá. Eu falei, vamos. Só que eu falei para ela assim, você não vai comprar esse carro. Ela, não, eu vou, vamos lá. Um carrinho desse tamanho, 200 mil. Ela falou que entrou dentro, provou. Eu falei, você faz o vendedor perder bastante tempo, né? O homem tem coisa para fazer, você fica querendo ligar o carro, olhar o motor do carro, você não vai comprar esse carro. Aí eu vou, tenho fé. Passou 2 anos, eu passei lá agora com ela semana passada, falou, seu carro não está lá mais, você nem comprou o carro, entendeu? Você viu como eu falei para você que você não ia comprar e você não comprou? Mas ela recebeu uma fé que disse que ela ia comprar, que não sei o que, aquela coisa toda. Se a gente não prestar atenção na palavra, no modo de vida de Jesus, como é que ele vivia, a gente vai sucumbir, vamos começar a ter inveja do ímpio. Porque o ímpio tem mais do que a gente, nós como crente temos menos material e a vida não consiste naquilo que é material, e nós vamos passar a ter inveja do ímpio. Vamos ficar olhando para o ímpio, vamos ficar desanimados da nossa fé. Porque o ímpio está fazendo aquilo, o ímpio está fazendo aquilo outro, o ímpio está fazendo isso, e nós vamos ficar desanimados da nossa fé. Então nós precisamos prestar atenção naquilo que é mais importante. Então ele fala assim, ó. Aconteceu que ao apertar a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Viu 2 barcos junto à praia, ao lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Lavavam a rede, por quê? Porque foram pescar, a pesca deu errado, estava uma crise violenta, eles moravam em cidade marítima, não tinham outra coisa para fazer, eles dependiam da pesca. Eles dependiam dos peixes, e não tem peixe, entrou numa crise violenta. E eles estão lavando as redes, por quê? Porque eles jogaram a rede, só veio mato, só veio lodo, a rede ficou suja e eles precisavam limpar as redes. E Jesus chega exatamente naquele momento, estão lá naquela crise violenta. Não pegaram nada, não apanharam nada, dependiam daquilo, sabiam fazer aquilo. Eles pescavam à noite, porque à noite o peixe sobe para buscar oxigênio. Quando falta oxigênio lá no fundo do rio, ele sobe para buscar oxigênio e para comer os matinhos, os bichinhos que ficam na beira do mar. Então ele sobe. Na luz eles têm dificuldade. Então eles sabiam o horário, sabiam o tipo de isca, sabiam tudo. Mas agora deu errado, entrou em crise. Deu uma crise. Jesus chega lá e pede o barquinho emprestado. Lavavam as redes. O 3. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia e, assentando-se, ensinava do barco as multidões. A crise, primeira crise, depois vem o ensino. Crise, ensino, depois vem o milagre. Primeiro vem a crise, está numa crise violenta. Depois o ensino, Jesus começa a ensinar a multidão. Jesus começa a pregar e ensinar a multidão. Pega o barquinho deles emprestado no 4. Quando acabou de falar, disse a Simão, faze-te ao largo, lançai as vossas redes para pescar. Respondeu Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, não apanhamos nada, mas sobre a tua palavra lançarei as redes.
E isso fazendo, apanharam uma grande quantidade de peixe que rompia a rede. Então ele está cansado, está frustrado, está decepcionado, está em crise, não pegamos nada, vem o ensino qualquer, volta lá de novo. Senhor, eu estou cansado, eu estou decepcionado, eu estou desiludido. Irmão, isso todo mundo sente. Não é você que é o privilegiado de se sentir desanimado, às vezes sem fé, desiludido. Isso é coisa de crente. E já é colocado no cardápio da vida do cristão. A gente passa por esses momentos de desânimo, a gente fica incrédulo, tem dia que a gente não acredita que Deus vai fazer mais nada, tem dia que a gente fica desanimado de tudo, tem meses, semana, horas que a gente não ora. A gente fala de oração, mas a gente não ora, e Deus sabe disso. Então tem semana que a gente passa por isso. Esse desânimo é coisa de cristão, a gente deveria lidar com isso de uma forma melhor. Ó, eu estou desanimado, estou desiludido, estou decepcionado. Mas eu vou esperar que Deus vai fazer um milagre. Meu milagre vai chegar, Deus vai mudar a situação. Esse deveria ser o nosso comportamento. Não é desistir. Acho que eu vou desistir porque eu estou desanimado. Não. Aí eu não aguento orar, glória a Deus. Dá um glória aí que Deus vai te alcançar. Ah, mas tem que orar, mas eu não aguento. Mas você tem que orar, mas eu não aguento. E eu não vou porque você está falando. Se Deus me der uma graça, eu vou. E se Deus não der, eu não vou. Então eu não posso viver por aquilo que os outros estão falando de cobrança. Aí vem o diabo me cobrar. Aí vem o irmão me cobrar também. Eu não aguento tanta cobrança. Então, nós temos que aprender a esperar pela graça de Deus. Estou desanimado, estou desiludido. Está dando tudo errado. Eu sei fazer o negócio como foi pregado essa semana, mas não dá. Está dando tudo errado. E aí eu tenho que aprender a ser mais perseverante, a aprender a esperar em Deus. Ó, você pega agora, volta ao mar de novo, mas eu já fui, Senhor, já joguei a rede a noite inteira, não apanhei nada. Ele já tinha uma resposta pronta para o fracasso, para a derrota. Mas ele falou assim, mesmo cansado, desiludido ou decepcionado, eu vou voltar lá. Vou porque o Senhor mandou, pela sua palavra eu volto lá. Vou voltar lá. E voltou, fez uma grande pescaria de peixes. Tem versão que fala, ensino que era 153 grandes peixes, mas cada um de uma qualidade diferente. Era tanto peixe na fartura tão grande que resolveu o problema. Glória a Deus. Pagamos as contas, hein? Um problema resolvido, hein, Florisvaldo? Jesus, hein? Ó, agora fica mais sossegado. Até porque eu vou estar no nome do Pedro, né? Aí vai o CPF do Pedro, aí pronto, aí já entra lá, já. Mas nós temos que ter experiência. Parou tudo, tá tudo ruim. Tá ruim para você, mas para Deus não tá. Deus está vendo a coisa da maneira que você não está vendo. O seu olhar não é o olhar de Deus. Quando você está pensando que está caindo, Deus está edificando. Seu olhar não é, e a gente tem que aprender a lidar com essas coisas. E a crise veio e resolveu. Teve um problema financeiro lá e resolveu. Né? Houve uma grande pescaria, o barco quase afundou. Aí chamaram os outros barcos para ajudar também. Aquela pescaria maravilhosa, todo mundo feliz. Olha como é Jesus, hein? Jesus é maravilhoso. Já pensou você nessa cena? Os problemas resolvidos. E você louvando a Deus, obrigado em Jesus, glória a Deus. Aí no último versículo, Jesus faz uma surpresa, ó. E arrastando eles o barco para a praia, deixando tudo, seguir Jesus. Aquilo que era tão fantástico, nós precisamos disso, nós necessitamos disso. E se você diz assim, eu não consigo viver sem fulano, está errado, nós não conseguimos viver sem Deus. Sem fulano nós conseguimos viver. Minha mãe morreu, meu pai morreu, eu estou vivo. Agora, se eu perder a presença de Deus, aí eu não consigo viver. Então, aquele milagre maravilhoso que Deus fez, bênção, glória a Deus, mas fica lá com o povo. Vocês vêm e me seguem. Ou seja, Jesus está dizendo assim, não fique parado por causa de milagres, são bons, são maravilhosos, a gente precisa mesmo. Aí Jesus falou, eles arrastaram o barco, era para ficar lá. Agora nós vamos ficar aqui, ó, uma grande quantidade de peixe. Deixando tudo, seguir Jesus. O coração deles era maior.
havia uma chama maior pelo chamado do que por coisas. Nosso coração tem que ser maior. Nosso chamado tem que ser maior. Nós gostamos de coisa boa, mas nós podemos passar a vida sem ter essas coisas boas. E aí você fica parado, se você não prestar atenção nesse tempo, você fica parado. Estou vendo muita gente com a cabeça cheia de ensinamentos. Tem muito ensinamento, mas não está fazendo nada. Tem muitos. Ensinamento, mas não está fazendo nada. Estava falando, pastor Daniel, eu conheci uma pessoa que ela entrou nessa fé. Ela não começou igual a gente. O primeiro carro que eu tinha era um Fusca. E ela é crente, hein? E cor de abóbora ainda. Olha que fé. Floresvaldo tinha uma Brasília. Não era Brasília? Variante. A variante, a pior ainda, ó. E o Daniel tinha o que, Dani? Só uma motinha. Uma motinha. Nós começamos assim, Deus foi dando, Deus foi abençoando, a gente foi vendo a provisão de Deus, né? Deus foi honrando. Aí eu conheci a pessoa, ela falou assim para mim, eu vou comprar esse carro, que era um carro 2017, um Kwid. Aí eu olhei para ela assim e falei, até hoje não tem o Kwid, mas ela está numa fé, porque o fulano falou, é famoso, tem renome, tem sobrenome, ele falou e eu vou conseguir porque ele falou, e vamos ficar na vida pastando. Com ensinamento que é só intelectual, não desce para o coração para transformar. Então, eles fizeram aquela pescaria maravilhosa e deixaram tudo na praia. Por quê? Porque tem uma coisa maior do que a gente está vivendo hoje. Existe uma coisa maior do que esse negócio de dinheiro. Existe uma coisa maior do que esse negócio de ser rico. E até um besterol tão grande, porque eu queria perguntar para você o seguinte, você acha que todo mundo na Terra vai ser rico com esse ensino? Não vai ter mais pobre? Eles vão erradicar a pobreza? Pelo que estão se pregando, não vai ter mais pobre no mundo. E Jesus, o próprio Jesus falou, deixa que os pobres sempre venham ter comigo. Na hora que a moça foi ungir Jesus, ele falou, deixa que os pobres venham ter comigo. Então, você acha que vai erradicar a pobreza? O evangelho vai erradicar a pobreza? Não vai ter todo mundo agora? Se prepare, hein, Eugênia? O que vai descer ali é só, né? Porsche, daí por diante. Então, irmão, nós precisamos sair, senão você fica no meio disso, você nem faz uma coisa nem outra. Vai levando sua vida, vai lendo Bíblia, vai buscando a Deus, porque a bênção ela provém da obediência. O cara está lá, todo em pecado, em bagunça. Não é que todo mundo é pecador, mas tem coisas que a gente tem que abandonar. O Evangelho exige um abandono. Aí está lá, e só recebendo mensagem que vai ficar milionário. Vamos para a obediência devagarzinho, que a obediência vai levar a gente a abraçar o sucesso e a prosperidade. Aleluia. Isso que a Bíblia diz, a obediência vai nos levar a abraçar o sucesso e a prosperidade. Então não vamos ficar parados no meio. Não vamos ficar aqui só martelando nossa mente. Vamos ler Bíblia, vamos buscar um discernimento. Olha que legal, aconteceu tudo, agora tem peixe para todo mundo. Que fartura, hein? Os barcos quase afundou agora. Eles arrastaram aquilo, deixaram aquilo na praia, o povo foi comer, glória a Deus, louvado seja Deus, come aí todo mundo. E eles foram, deixaram aquilo e seguiram Jesus. O que parecia tão importante já não era tão importante. E às vezes a gente fica na igreja dando importância para coisa que não é tão importante, que a gente consegue sobreviver sem elas. Senão nós vamos ter inveja das pessoas daqui a pouco. Em vez de buscar Deus, nós vamos nos tornar pessoas invejosas. Então vamos. Deixa algumas coisas de lado. Se for acontecer na tua vida, vai acontecer. Deus vai abençoar, dá sua oferta, dá seu dízimo, obedece a palavra que a bênção do Senhor vai correr atrás de nós. Aleluia. Vamos santificar a vida, que a bênção de Deus vai correr atrás de nós. Você não vai mudar com informação que eu estudei e vou passar para você. Você não vai mudar com isso. Então vamos obedecer a palavra, colocar nossas fraquezas diante de Deus, abandonar o que a gente tem que abandonar, o que a palavra ordena a gente abandonar. Para andar com Deus tem algumas restrições que a gente tem que praticar, tem algumas proibições que no mundo hoje não tem. No mundo não tem algumas proibições. Hoje os pais estão batendo palma e dando like para as filhinhas que estão cantando funk.
e gravando vídeo, porque eles pensam que as meninas de 8 anos vão tirar os pais daquela condição financeira. Eles estão lá batendo palma e dando like. A menina dançando funk, e funk com os maiores palavrão do mundo. E coitadinho de quem mora no Rio de Janeiro. Aqui em São Paulo tem, mas no Rio de Janeiro, quem mora lá é o berço. Com 8 aninhos já tem vídeo. Aqui, quando chega aqui ainda vai aprender. Entrar dentro do Gol. A conversa é essa. Então, vamos colocar nossa mente para raciocinar mais, pensar mais. Vamos obedecer, que a obediência vai nos levar a abraçar a prosperidade, o sucesso que a gente almeja, que a gente deseja. Tem coisa maior do que ficar com muitos peixes. Agora eu estou milionário, cheio de peixes. Tem coisa maior do que isso. Tem coisa de Deus maior do que... Como se Jesus falasse assim, bom, pescou? Pronto, satisfez a vontade de vocês, agora vamos, que eu tenho outra coisa para falar com vocês. Que agora eu tenho outra coisa para fazer na vida de vocês. Encerra essa fase aqui, já pescou, né? Resolveu por muitos peixes, muitos, Jesus, bastante mesmo, nós nem acreditamos. O Senhor perdoa, que foi uma coisa, uma incredulidade da gente, o Senhor fez um milagre extraordinário. Falou, mas deixa ele aí agora e vamos. Ou seja, Jesus está falando para você hoje, põe ponto final em algumas coisas e vai. Continua, mas põe ponto final em algumas coisas na sua vida e vai, porque Ele tem coisas maiores para fazer na nossa vida. O que não subiu ao nosso coração, o que nosso ouvido não ouviu, o que nossos olhos não viu, Deus tem preparado para aqueles que amam a Deus. Tem coisa maior do que esse raciocínio que a gente está tendo. Tem coisa muito maior. Ou Mateus 9:9. Jesus, passando adiante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus. Alfândega, um lugar entre fronteiras, lá em Israel. E como os romanos tinham tomado Israel, eles ficavam cobrando imposto em alfândegas. E o Mateus era um homem muito odiado pelo povo, era tido como ladrão. Era rico, estava estabilizado ali no pontinho dele. E Jesus, de repente, como era diferente da gente, né? O homem cheio de defeitos, Jesus chamou ele, a gente não chamaria um ladrão, cobrador de impostos. Jesus passou e chamou, ele estava estabilizado, vida boa, rico, com aquele trabalho, assentado na alfândega, um homem chamado Mateus, e disse, segue-me. Ele levantou imediatamente e seguiu Jesus. Vamos levantar imediatamente, vamos seguir Jesus, vamos sair da alfândega. Deus tem coisa maior para fazer na nossa vida. E eu pensei, fala assim, eu estou tão estabilizado da vida, Deus tem coisa maior. Mateus estava lá, cobrador de impostos, ladrão, odiado pelos judeus, tido como traidor, porque estava do lado dos romanos. Jesus vai lá e chama o Mateus estabilizado. E ele atendeu a voz de Jesus. Imediatamente ele se levantou e seguiu com Jesus. Irmão, vamos seguir. Não importa o que aconteça na nossa vida, vamos seguir. Vamos seguir porque Jesus está lá na frente, está esperando a gente. Porque Ele tem coisa maior para fazer na nossa vida. Não chegou o fim. Não é o fim. E se você está sentindo a dor do fim, sinta mesmo. Ela é verdadeira. Mas não é o fim. No final, para você, começam os milagres de Deus. Quando eu penso que é o final, para mim, aí começam os milagres de Deus. Fala assim para o teu irmão, em nome de Jesus. Em nome de No Jesus. meu final, eu vou receber os milagres de Deus em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Amém. No seu final começam os milagres de Deus. Aleluia, Jesus. Quando você não pescou nada, começam os milagres de Deus. Vamos só se manter firme. Nosso coração firme, nós não vamos se abalar. Ficar correndo para cima e para baixo. Atrás de já chama, né? Ventos. É muito vento. Vamos ficar em Deus, vamos buscar Deus, vamos buscar a presença de Deus. O que Deus tem para mim pode ser diferente do lado do meu irmão. Então eu não posso querer ser igual ao meu irmão. Vamos buscar Deus. Meu irmão está precisando. Glória a Deus, comprou 2 carros, comprou o terceiro, Senhor. Dá o terceiro para ele, abençoa. Se eu tenho um chamado para ele, tem um outro para mim. Quando Moisés, Deus chamou, o sogro de Moisés chamou Moisés, havia lá muita gente. Aí ele falou assim, Moisés, você precisa dividir o povo.
Então você vai lá, põe gente para cuidar de 1000, gente para cuidar de 500 não tinha, de 100, de 50 e de 10. Então um vai cuidar de 1000, outro vai cuidar de 100, outro vai cuidar de 50, outro vai cuidar de 10. Divide lá o povo. Você acha que o de 10 não queria o de 1000? Imagina Deus chega aqui para você e fala, gente, eu vou te dar 10 pessoas e para a Sueli vou dar 1000. Uma igreja bem grandona para a Sueli, uma bem pequenininha para você. Ela fala, Deus, eu quero a dela também. Ninguém quer pouco. Ninguém quer pouquinho. Mas foi aquilo que Deus fez. O de 10 queria, o de 1000. O homem é assim. Se a gente não orar para Deus tirar essa ambição, essa ganância da gente, a gente já nasce com ela. A gente já nasce chorando, querendo leite. Uma ambição tão grande. Então nós precisamos ter o controle disso, senão você vai sucumbir. Meu irmão está ganhando, eu não. Fica onde Deus te chamou, espiritualmente, para a gente não se perder. Né? Precisamos ficar espiritualmente onde Deus nos chamou. Vamos aqui, 1 Reis, capítulo 17. 1 Reis 17. Alguém falou? Não. Tudo bom? 1 Reis 17, ele fala assim, Elias prediz grande seca, os povos sustentam. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe, tão certo como vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. E veio-lhe a palavra do Senhor dizendo, retira-te daqui para o deserto oriental, esconde junto à torrente do Querite, fronteira do Jordão. Beberás da torrente e ordenei aos corvos que ali te sustentem. Irmãos, Elias recebe uma ordem de Deus, profetizar contra o povo de Israel. Acabe havia trazido muita idolatria para Israel, junto com Jezabel, então Israel seria punido, e a punição seria essa, uma seca. E ia durar 3 anos e meio. E Deus determina essa seca, manda o Elias para um lugar, o Elias fica lá 1 ano. Nesse lugar, nesse deserto, tinha um vezinho de água ainda, isso durou 1 ano, e Elias fica lá 1 ano. O que acontece? Todos os dias pela manhã, o corvo ia, levava pão e carne para Elias. O corvo ia à tarde, levava pão e carne para Elias. Isso durou 1 ano. Isso durou 1 ano. De manhã o corvo levava carne para Elias e à noite levava corvo e ele bebia da aguinha do ribeiro. Por 1 ano Elias viveu esse momento. O que eu quero trazer para você? Nós não podemos colocar Deus dentro de uma caixinha. Existem muitas maneiras de Deus nos abençoar. Ele está obedecendo o que Deus falou para ele. Por isso que ele viu a provisão de Deus. Ele está obedecendo a palavra que Deus deu para ele. Está lá no deserto. Ninguém quer viver no deserto. Ninguém quer pagar o preço. Hoje todo mundo quer ficar rico. Mas ninguém quer pagar o preço. Elias está lá no deserto. E todo dia o corvo ia, levava carne e pão para ele de manhã, levava à tarde. Por 1 ano Elias ficou assim, até o dia que Deus fechou a torneira. A água acabou. Ele precisou sair dali e foi para a casa da viúva. Chegando na casa da viúva não tem comida. É a última comida, é a última farinha. Ela vai fazer um bolinho para ela e para o filho e ela vai morrer. Elias entra naquela casa, ensina a mulher qual é o primeiro princípio. Amar a Deus em primeiro lugar sobre todas as coisas e o teu próximo como a ti mesmo. Ensina o princípio. Ela aprende aquele princípio e no final, aqui no versículo 16, da panela a farinha não se acabou,
Da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor por intermédio de Elias. Ela viveu uma prosperidade tão grande pela obediência. O que aconteceu? Ela ficou ali, com a fartura que Deus deu para ela, o Elias foi fazer a obra. Então nós não podemos ficar nesse tempo parado nisso, de ficar rico. Que todo mundo vai ficar rico, receber esse ensino que só toca a mente. Mas não muda você, o seu coração. E aí você começa a ficar frustrado. Por que isso não acontece comigo? Aí você nem consegue isso que estão falando e nem consegue agradecer por aquilo que você já tem e você se torna um murmurador e aí as coisas apertam. Você nem consegue essa tal de riqueza, nem consegue agradecer por aquilo que você já tem, por aquilo que Deus já fez na sua vida, por aquilo que Deus está fazendo. Aí você deixa a murmuração entrar, a murmuração traz o exterminador, o anjo da morte, e as coisas começam a apertar por causa da murmuração. Então vamos vigiar nesse tempo, né? Aí a mulher, qual é a necessidade dela? Ela viveu lá um milagre extraordinário, glória a Deus, maravilha, louvado seja Deus. O Elias pegou as coisas dele e se mandou. Ou seja, aqui acabou, ponto final. Deus tem coisas novas para fazer na nossa vida. Aleluia. Deus tem fases novas para a gente viver. Deus tem um pensamento novo, uma vida emocional nova, uma sensação nova. Deus quer que a gente viva isso. Ah, a pescaria foi grande. Deixa aí, vamos seguir Jesus. E o povo vai se aproveitar dos peixes, vai comer os peixes, vai comer do milagre. A gente não, a gente segue para o ministério. Elias abençoou aqui a vida da mulher e foi embora. Levar a vida dele. Não ficou lá, querendo dar de rico. O Eliseu, Naamã, trouxe tanta coisa para dar para ele, ele não aceitou aquilo. O rei queria recompensar Daniel pelas revelações, Daniel não quis. Então, vamos viver a nova fase com Deus, vamos sair desse ensino. Vamos prosperar. O que vai fazer a gente prosperar? Obediência. Obedeceu, a nossa obediência vai fazer a gente abraçar a prosperidade. A bênção está na obediência, não é o lugar, não é a terra, não é a natureza. Isaac estava numa terra seca, no que ele esfarelava. Deus falou para ele não descer para o Egito, no Egito tinha, lá onde ele estava não. Ele ficou na terra seca, ele semeou na terra seca e ele colheu 100 por 1. Por quê? A natureza estava contra ele, não dava para plantar na terra que esfarela. A terra era estéril, não tinha chuva, não chovia, não tinha vento, não tinha nada. Não tinha pessoas, e mesmo assim ele enriqueceu naquele lugar. Por quê? Porque ele obedeceu a Deus, ele não saiu do lugar onde Deus mandou ele ficar. A obediência fez Isaac abraçar a prosperidade na terra estéril. Então não é o lugar, não são pessoas, não é a qualidade da terra, não é produto, não é nada. É a obediência que vai fazer a gente prosperar. Então vamos obedecer a Deus, que assim nós vamos prosperar em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém? Vamos manter a nossa mente firme na palavra, não é naquilo que estão dizendo. Manter nossa mente firme na palavra, que a palavra faz a gente crescer, faz a gente prosperar. Então, para nós, o que importa hoje é a palavra. Então, eu estou vendo muita gente recebendo muito ensino, mas não... Eles estão ricos, milionários na mente só. Mas na grana, né? Mas na grana estão atrasando o boleto. Indo para o SPC. Então vamos buscar a Deus, vamos ficar na palavra. Vamos ser mais humildes. Vamos receber mais a palavra de Jesus. E por incrível que pareça, hoje tem uns pregadores de renome, as pessoas conhecem a cidade deles, conhecem tudo deles, mas se você perguntar de Bíblia, não conhece nada. Eu conheço fulano, eu li o livro dele, maravilhoso. Eu sei onde fulano mora, na Flórida. Ele está morando lá. Mas de Jesus, você sabe alguma coisa? Nada. Não sei nada de Jesus, mas sei de fulano.
Então não vamos deixar ser surpreendido por esse ensino, que vai trazer para a gente, vai ficar muito intelectual. Nós vamos aprender muitas palavras bonitas. Vamos aprender a falar bastante. Mas não tem resultado. O resultado é a nossa obediência ao Senhor, em nome de Jesus. Amém?